Olá, bem-vindos a mais um Fofoca Direito. E hoje a gente vai falar da fofoca que parou o país. Eu gosto muito de fazer fofoca, obviamente. Não estaria aqui, né? Mas, por um lado, essa fofoca me deixou muito triste e pensativa, porque eu era muito fã da Marília. E é muito triste ver toda essa questão aparecendo assim pra tudo quanto é lugar e de uma forma tão ruim pra mãe dela. Eu quero deixar claro, antes de começar a falar, que eu não tenho nada contra ou a favor, ninguém, nenhuma das partes. Eu simplesmente vou falar o que saiu aí em todos os lugares e explicar pra vocês parte do direito. E é isso. Certo? Vamos lá? Galera, hoje vocês devem ter visto que saiu em tudo quanto foi lugar sobre a decisão da modificação da guarda. Então eu vou deixar algumas coisas, obviamente, vocês já sabem, como eu sempre falo. Se eu tenho a decisão, é porque um jornalista que eu trabalho conseguiu a decisão, me passou, e aí eu posso fazer esse vídeo aqui pra vocês. Mas não tem nada a ver, né? Não estou quebrando segredo de justiça, o segredo aí já foi quebrado, né? Já saiu em tudo quanto é lugar, então não sou eu que estou dando em primeira mão essa fofoca, tá em todos os lugares, que o Gabriel Perlini deu com exclusividade hoje, às 2h30 da tarde, 3 horas da tarde, tá? Então, vamos começar. Galera, primeira parte que a gente tem que entender é que tá saindo várias informações, assim, né? Como é que eu vou falar pra vocês? Mal apuradas. Tá bem claro na decisão que é uma ação de modificação de guarda. Então não tem nada a ver com patrimônio, não tem nada a ver com herança, não tem nada a ver com qualquer outra coisa a não ser a guarda e as visitas, tá? Então, eu fiquei realmente sabendo que existe aí, vou falar pra vocês essa parte. Existe uma pretensão de outras ações, né? Mas essa é uma modificação de guarda. Quando a Marília faleceu, né, isso está na decisão. Quando a Marília faleceu em novembro de 2021, o autor, né, o Murilo, assumiu os cuidados exclusivos do filho, que ainda tinha menos de 2 anos de idade. Só que a avó, né, que tinha acabado de passar pela perda da Marília, que estava ali no luto e tal, pediu para ficar com o neto, para que essa guarda fosse compartilhada, para que eles pudessem ter uma convivência melhor. E o Murilo, naquele momento, frágil, falou, tá bom, então a guarda vai ser compartilhada. E o que é a guarda compartilhada, que eu já ensinei pra vocês? É que os deveres sobre a criança recaem sobre todas as partes que estão na guarda compartilhada, ou seja, nesse caso, entre a avó e o Murilo. A guarda compartilhada tem a ver de ficar 15 em 15 dias em cada casa? Não. A guarda compartilhada tem a ver com pensão? Não. A guarda compartilhada tem a ver com os deveres e as responsabilidades sobre a criança. Então, o Murilo e a dona Ruth tinham as mesmas responsabilidades. Responsabilidade médica, responsabilidade escolar, de alimentação, de lazer. Essas são as responsabilidades que ambos tinham e ambos dividiam, certo? Beleza. E aí, entendeu-se que, por um tempo, essa convivência, né, ele fala que era harmônica, mas com o tempo foi substituída por um ambiente de conflito, omissão, alienação parental, negligência e desvio patrimonial. Novamente, não estaremos tratando de patrimônio aqui. Não tem isso na ação, né? Não é uma ação de modificação de guarda. Vamos seguir. E aí teve uma audiência de justificação segunda-feira. E o que é uma audiência de justificação? Eu vi uma galera falando, é uma audiência de conciliação. Não é de conciliação, gente. Conciliação é uma audiência que a gente faz pra gente ver se tem um acordo entre as partes. A audiência de justificação é quando a gente pede uma tutela de urgência, né? Um pedido liminar urgente, e o juiz entende que para ele dar ou não esse pedido, ele tem que analisar melhor as provas. Então ele pede para as partes irem até o fórum, apresentar a testemunha, apresentar o seu relato, e aí ele vai decidir. Foi isso que o juiz fez no dia 30, na segunda-feira. Ele ouviu o Murilo, ouviu a dona Ruth, ouviu testemunhas dos dois lados, e aí ele decidiu. Então, quem ele ouviu? Ele primeiro diz aqui que a prioridade da guarda é do pai, tal. Isso daí é o que a gente já sabe, né? Não leio essa parte para vocês, mas deixando bem claro que isso aqui, né? Que ele fala que a avó, embora possa ter um papel relevante na criação do neto, não detém por si só a legitimidade legal de exercer o plena e exclusivamente poder familiar. Porque no nosso código, quem exerce poder familiar é pai e mãe, tá? E aí existe essa questão que chegamos aqui
da desagregação da relação entre pai e avó materna que o juiz fala. Ele ouviu testemunhas, ele ouviu babás, ouviu funcionários, pelo que eu entendi, ouviu a dona Ruth, ouviu o Murilo. E aí, o que aconteceu? Essa parte é muito complicada. O que é o que o juiz diz? Ele diz que no momento anterior, né, quando eles decidiram aquilo, a premissa era de que ambos os guardiões, avó e pai, reuniam condições emocionais, psicológicas e morais de exercer de forma conjunta os deveres do poder familiar. Contudo, com os fatos subsequentes, ao menos a princípio, revelaram a completa distorção desse modelo, que deixou de servir ao interesse do menor para converter-se em um instrumento de desagregação familiar, conflito constante, instabilidade e, mais gravemente, indícios de alienação parental e prejuízos à saúde e ao desenvolvimento físico e emocional do menor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vi também hoje uma galera falando, mas alienação parental, ele é muito novo, ele não tem como falar. Gente, alienação parental, ela não é só, a criança falou para mim que minha mãe tá falando mal do meu pai. Não é isso. Alienação parental é um conjunto de coisas. Então, o simples fato de uma das partes estarem escondendo uma parte médica, por exemplo, que é o que a gente vai ler aqui, né, escondendo sobre remédios, escondendo sobre doenças, não tratando da forma correta, não explicando coisas da escola, não fazendo os passeios que deveriam fazer com a criança, isso é alienação parental, tá? Da mesma forma que quando a gente vê do outro lado, por exemplo, aquele pai que pega a criança de 15 em 15 dias e aí ele leva a criança, tipo, pra Disney, sabe? A criança pode fazer tudo, ela pode comer de tudo, ela pode ser a pessoa mais legal do universo só naquelas final de semana. E aí depois, quando ela volta com a mãe, a vida dela é diferente, porque a vida dela é normal. Isso também configura alienação parental. Porque você está fazendo de uma forma errada do seu filho gostar de você. Então, alienação parental é muita coisa. Não é só a criança que fala, meu pai fala mal da minha mãe fala mal do meu pai. Porque eu vi muita gente achando que era isso. Não é, tá? Alienação parental engloba muita coisa. E eles dizem que há indícios, sim, de alienação parental. O que o juiz continua dizendo? Restou demonstrado que a avó materna, ora guardia legal, vem agindo de forma unilateral ao pleno exercício da parentalidade por parte do genitor, desfigurando em partes o regime da guarda compartilhada e convertendo a convivência familiar em uma arena de desinformação. Fato esse confirmado em audiência quando seu marido da Ruth, Davi, relatou que a relação entre o autor e a ré é muito ruim, não havendo diálogo. Então, como que eu vou compartilhar alguma coisa se eu não consigo conversar com a outra parte? E aí a gente chega na parte muito triste dessa questão. O advogado da dona Ruth soltou uma nota agora há pouco, dizendo que isso é mentira, que ele tem provas e tal. Mas assim, se o juiz chegou nessa conclusão, existem provas no processo. A gente tem que deixar isso muito claro, porque eu vejo muita gente falando assim, mas isso daí pode ser revertido e tal. E pode, tá tudo certo. Mas falar que é mentira isso aqui, a gente não pode falar. Porque se o juiz falou, ele viu provas. Ele não tirou isso da cabeça dele. Ele não pegou, igual o Vivi falou assim, mas às vezes pegou um pedaço do áudio. Não, gente, quando a gente bota áudios no processo, a gente tem que fazer o ata notarial ou fazer pelo Verifact, onde a gente coloca a conversa e a gente verifica todos os fatos. Provavelmente, sendo o Murilo, né, sendo uma pessoa que tem mais dinheiro, mais poder financeiro, e toda essa questão envolvida, né, de um menor, ele deve ter feito uma ata notarial. E o que é uma ata notarial? A pessoa vai no cartório com o celular onde tem a mensagem, dá para um escrevente, e o escrevente, ele ouve, lê tudo que tá ali, ele passa por uma ata, digita tudo numa ata notarial, dá sua assinatura, dá fé pública naquilo, e aquilo é juntado no processo. Então, não existe, tipo, eu tô mostrando esse áudio e o escrevente vai ler vai ouvir só esse áudio e vai colocar. Não, ele vai ouvir o contexto inteiro, tá? Só para deixar isso claro. Então, vamos lá. As provas documentais revelam que o menor, portador de diabetes mellitus tipo 1, condição crônica que demanda vigilância rigorosa, aplicação diária de insulina e alimentação controlada, vem sendo submetida a situações de negligência. Áudios e mensagens trocadas entre babás contratadas revelam que a avó materna, com quem o menor atual reside, frequentemente omite informações médicas essenciais ao genitor,
impede o envio de relatórios e laudos clínicos, instrui que escondam medicamentos, laudos e sintomas, chegando ao ponto de orientar diretamente. Não fala para o Murilo que ele está tomando antibiótico, esconde o remédio. O Murilo quer se meter onde não sabe. Tais condutas por si só evidenciam a quebra do dever de cooperação parental, violação do dever de transparência e clara afronta à função protetiva da guarda compartilhada. Isso é muito bizarro, gente. A gente tinha ouvido rumores de que existiu uma situação que o menino passou mal e quem levou correndo para o hospital foi o Murilo. E parece que essa situação aconteceu mais de uma vez. E isso acaba se confirmando um pouco nesses textos. Eu vou ter que fazer a parte 2 desse vídeo porque já tem 10 minutos e senão não vai dar para todo mundo assistir. Então a parte 2 vem aí. Fica com a gente no Fofoca Direito.